Olha, estamos na semana de Natal de 2025 e o mercado de Bitcoin, sei lá, parece uma cena de crime. Uma cena de crime é uma boa definição. O preço tá ali congelado, sabe? Perto dos 88 mil dólares, sem se mexer. E normalmente, nessa época, a gente espera aquele famoso rally de Natal, né? Aquela euforia. E não tá acontecendo nada. Nada. Silêncio. A fonte de hoje, que é uma análise super detalhada de um canal do YouTube, parece que nos dá as pistas. Então, a nossa missão aqui é investigar quem são os culpados por essa paralisia, qual é a arma do crime e, mais importante, qual é o plano deles. Ok, vamos mergulhar nisso. De um lado você tem as táticas de guerrilha do varejo, que está acostumado com movimento rápido e explosivo, e do outro uma guerra de cerco, lenta, metódica, travada por novas potências, as instituições financeiras. O nosso objetivo aqui é entender a estratégia delas, decifrar os sinais que o mercado nos dá e descobrir por que as regras que a gente conhecia sobre os ciclos do Bitcoin podem estar sendo reescritas agora. Perfeito. Vamos começar então pela vítima, ou pela sensação de vítima de quem está olhando o gráfico. Essa estagnação nos 88 mil é frustrante, mas o analista que a gente está seguindo faz uma provocação bem interessante. Ele lembra que há poucos anos, quando o Bitcoin mal chegava nos 15 mil, a ideia de um ano horrível, em que o preço ficasse preso acima de 80 mil dólares, seria, sei lá, um sonho delirante. Pois é, a perspectiva é tudo, Totalmente. E a razão para essa mudança de patamar e para essa paralisia atual é a mudança nos jogadores, simples assim. Não são mais os investidores de varejos, réis mortais, que ditam o ritmo com euforia ou pânico. O que a gente tem agora são jogadores de verdade, como a análise descreve. Instituições. Isso, fundos, bancos, gestoras de ativos com um capital que parece infinito e, o que é mais crucial, uma paciência de monge. Eles estão numa guerra de exaustão, transferindo sistematicamente os bitcoins das mãos dos impacientes. Para as mãos deles. Exato, para suas próprias mãos. Certo, mas espera aí. Se esses gigantes estão comprando, o preço não deveria subir? Boa pergunta. Tipo, como eles conseguem acumular tanto sem disparar o mercado? E como eles mantêm o preço nessa faixa tão específica, quase cirúrgica, entre 85 e 90 mil? Parece uma força invisível, né? Exato, mas não é invisível. A resposta, na verdade, está bem clara no mercado de derivativos. A arma que eles estão usando é o mercado de opções. Opções. Isso. O que a análise aponta é a criação de verdadeiras paredes de posições. Pensa nisso como barreiras mesmo. Paredes, como assim? Quando o preço tenta passar dos 90 mil, existe uma muralha de opções de venda que o empurra para baixo. Quando ele ameaça cair abaixo de 85 mil, outra muralha, agora de opções de compra, o impulsiona para cima. Só para a gente nivelar aqui, quando você fala de opções, a gente está falando daqueles contratos que dão o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo a um preço combinado no futuro, certo? Exatamente isso. E ao vender essas opções em massa, em pontos estratégicos, os grandes jogadores criam um corredor para o preço do Bitcoin. Ah, entendi. Eles não só ganham dinheiro com a venda dessas opções, o que já é um bom negócio, como usam esse corredor para acumular o ativo real, o Bitcoin, de forma barata e discreta. Enquanto o resto do mercado fica entediado e frustrado. Perfeito. E tem uma data que pode ser a chave para quebrar essa jaula. 26 de dezembro. Depois do Natal. Exato. É quando um volume gigantesco dessas posições expira. E isso pode finalmente liberar a volatilidade que está sendo artificialmente contida. Ok, então o jogo macro é de paciência. Uma acumulação silenciosa usando essas ferramentas sofisticadas. Mas a análise também mergulha no dia a dia, né? Nas batalhas táticas que acontecem toda manhã. E parece que tem um padrão bem claro de manipulação aí. Sim, e aqui a coisa fica muito prática. A análise aponta para um horário-chave, 10 horas da manhã, no fuso de Nova York. Sempre às 10? É nesse horário que o mercado costuma ser empurrado para um dos lados. E o objetivo é claro, liquidar as posições alavancadas dos traders menores. É um movimento predatório. Totalmente.
Mas a parte interessante é que dá para tentar antecipar isso. Como assim? Existe um sinal que mostre para qual lado o empurrão vai ser? Existe. O segredo é olhar a tal da taxa de financiamento, o famoso funding rate, nos mercados futuros. Funding rate, certo. Para explicar rapidinho, o funding rate é basicamente o custo que os traders pagam para manter suas posições abertas. Na prática, ele funciona como um termômetro do sentimento do mercado em tempo real. Ah, tá. Se a taxa está muito positiva, significa que a maioria está apostando na alta, está comprada. Se está negativa, a maioria aposta na queda, está vendida. Entendi. Então, se a maioria aposta na alta, os grandes jogadores empurram o preço para baixo para liquidar todo mundo. E vice-versa. É quase como ter acesso a uma parte do manual deles. É exatamente essa lógica. Se o funding rate está muito negativo antes das 10 horas, a probabilidade é alta de que o mercado seja impulsionado para cima para estopar e liquidar os vendidos. É uma visão assim muito tática de como a manipulação funciona. Certo. Mas, para além dessas batalhas diárias, a análise também vê sinais de que uma maré maior pode estar prestes a virar. E quais seriam esses sinais no quadro geral? Porque apesar dessa tática, a sensação ainda é de um mercado lateral sem força, né? O que é fascinante aqui é a confluência de sinais. Primeiro, um sinal técnico. Uma possível divergência de alta está se formando no gráfico de 3 dias. Uma divergência de alta. Isso acontece quando o preço faz um fundo mais baixo, mas o indicador de força tipo RSI faz um fundo mais alto. É como se o motor do carro estivesse acelerando mesmo com o carro parado, sabe? Indica que a força vendedora está se esgotando. Entendi. E qual o segundo sinal? O segundo é mais macro. É a razão entre o preço do ouro e o do Bitcoin. A relação ouro-Bitcoin. Como isso funciona? Pensa nela como um pêndulo do capital de Porto Seguro. Ok. Quando o mercado está com medo, o capital tende a fluir para o ouro, e essa razão sobe. Quando o apetite por risco volta, o capital migra para o Bitcoin e a razão cai. E a análise destaca que essa razão está em torno de 20. E o que esse número significa? Historicamente, sempre que ela bateu nesse nível, marcou um fundo importante para o Bitcoin. Sinaliza que o pêndulo do capital pode estar prestes a balançar de volta para o lado cripto. Tudo isso nos leva àquela frase clássica e perigosa do mercado. Desta vez é diferente. Sempre ela. O analista compara muito o cenário atual com o pico de 2021. Então, o que de fato torna 2025 tão diferente daquele ciclo? E essa questão de $1 trilhão, né? A grande diferença, segundo a análise, está na política monetária. A trilha sonora do mercado mudou completamente. Como assim a trilha sonora? Em 2021, quando o Bitcoin bateu o recorde anterior, o Banco Central americano estava com o dedo no gatilho para aumentar as taxas de juros, para combater a inflação. Certo, era um vento contrário. Exato. Um freio de mão puxado para ativos de risco. Hoje, no final de 2025, a música é outra. A sinalização clara de cortes nos juros. E isso é o maior vento a favor que um ativo como o Bitcoin poderia ter. O que nos leva a um paradoxo. Qual? Se o cenário macro é tão bom, com o dinheiro prestes a ficar mais barato, por que os mercados tradicionais, tipo o S&P 500, estão voando, batendo recordes, enquanto o Bitcoin está nesse como induzido? Olha, a interpretação da nossa fonte é que isso não é um acidente, é uma tática. É de propósito. É uma forma deliberada de expulsar as pessoas de cripto. Cria-se um desgaste psicológico brutal. Faz sentido. O investidor olha para o lado, vê as ações da carteira dele subindo 10%, 15% e olha para o Bitcoin parado, sem render nada há meses. A paciência acaba. Acaba. Ele vende o Bitcoin para comprar o que está subindo. E adivinha quem está do outro lado? Comprando silenciosamente tudo que ele vende. Os mesmos jogadores institucionais. Exatamente. É como jogar pôquer contra um adversário que tem fichas infinitas. Nossa, boa analogia. Você pode até ter uma mão boa, mas ele pode simplesmente continuar aumentando a aposta, não para te vencer naquela rodada, mas para te cansar até você desistir da mesa. É um jogo de exaustão. Uma transferência de riqueza baseada puramente em quem tem mais paciência. Entendo o argumento. Mas será que a gente não corre o risco de superestimar a inteligência das instituições?
E se essa estagnação for simplesmente falta de interesse geral no mercado e não uma acumulação friamente calculada? É uma objeção válida, com certeza. E seria o caso se a gente não visse o que está acontecendo por trás das cortinas. E a análise que temos em mãos traz os recibos, sabe? Não estamos falando de entidades abstratas. Estamos falando dos maiores nomes de Wall Street se movendo de forma muito concreta. Ok, então vamos aos nomes. Que provas concretas nós temos desse movimento? Primeiro, JP Morgan. Sim, A gente não pode subestimar o que significa o JP Morgan entrar no jogo. o JP Morgan... Lembra do CEO deles, o Jamie Dimon? O cara passou anos chamando o Bitcoin de fraude e golpe. Lembro, claro. Era notícia toda semana. Pois é. E agora eles estão explorando ativamente a negociação de cripto para seus clientes institucionais. Essa mudança não é só sobre oferecer um novo produto. É a capitulação de um dos maiores críticos de Wall Street, sinalizando que o ativo se tornou grande e importante demais para ser ignorado. É a famosa frase. Primeiro eles te ignoram, depois riem de você, depois te combatem e então você vence. Exato. Parece que a gente está na fase final e não para por aí. Gigantes como Citibank e Bank of America já estão usando o Bitcoin como garantia para empréstimos. Isso é gigantesco. Eles estão tratando o ativo não como um bilhete de loteria, mas como uma propriedade de valor. No mesmo nível de ouro, imóveis, títulos do governo. E a BlackRock? E, claro, a BlackRock é a maior gestora do mundo. A análise aponta que o ETF de Bitcoin deles foi um dos melhores e mais bem-sucedidos lançamentos de produtos da história da empresa. A adoção não é uma promessa futura, ela está acontecendo agora, nos mais altos escalões das finanças. E essa mudança não está acontecendo só dentro dos bancos. O ambiente regulatório, que sempre foi o fantasma no armário do Bitcoin, também parece estar virando o jogo, certo? Completamente. E isso talvez seja a peça mais importante do quebra-cabeça. A análise cita alguns desenvolvimentos cruciais nos Estados Unidos. Um novo comissário foi confirmado na CFTC. Que é a Comissão de Negociação de Futuro de Commodities, um dos xerifes do mercado por lá. Isso. E esse novo comissário chegou com um objetivo declarado de tornar os Estados Unidos a capital mundial de cripto. Nossa, e que mudança de postura! Uma mudança de 180 graus. Além disso, a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários, que é o outro grande xerife, removeu as criptomoedas da sua lista de investimentos de alto risco para fiscalização. Uau! Os ventos que antes eram de um furacão hostil, agora sopram a favor. É um alinhamento de planetas, sabe? Macroeconomia favorável, adoção institucional e regulação amigável. Isso nunca existiu nos ciclos anteriores. Ok, vamos juntar as peças do nosso caso aqui. O mercado parece parado na superfície, como um lago congelado. Mas por baixo, a análise mostra que ele está sendo controlado por gigantes institucionais que usam os derivativos como uma represa para acumular Bitcoin. De forma controlada. De forma controlada, o cenário macro com juros caindo é o combustível. E a regulamentação, que antes era o freio, agora está se tornando o acelerador. Precisamente. A conclusão da análise é que o jogo foi profissionalizado. As métricas antigas, os ciclos de 4 anos cronometrados pelo halving, tudo isso pode ser menos confiável agora. A batalha atual não é sobre gráficos ou euforia, mas sim uma disputa de nervos entre a paciência quase infinita das instituições e a impaciência natural do ser humano. Certo. E a sugestão é que, uma vez que esses grandes jogadores considerem que já acumularam o suficiente, eles não terão mais motivos para segurar a represa. E aí o preço pode se mover de uma forma e com uma velocidade que vai surpreender todo mundo que saiu do jogo por tédio. Para fechar, então, vamos deixar uma última ideia para reflexão. Uma pista final que talvez revele mais do que qualquer gráfico. Vamos. A análise menciona um detalhe que parece pequeno, mas que, na minha opinião, revela verdadeira guerra de fundo. Os grandes bancos estão fazendo um lobby pesado para proibir empresas de cripto de oferecerem rendimentos em stablecoins, as moedas digitais atreladas ao dólar. Ah, essa briga... Não é uma briguinha regulatória qualquer. É uma batalha direta pelo futuro do sistema bancário, pelo direito de oferecer contas que rendem juros. Faz todo sentido. Então, a pergunta que fica é: se as instituições financeiras tradicionais estão lutando com tanto afinco para controlar e limitar os serviços mais básicos construídos em torno de dólares digitais, o que isso realmente nos diz sobre o valor
e a ameaça que elas enxergam na infraestrutura cripto que publicamente elas ainda tentam conter.